Falo também sobre Quinteiro, que só deve chegar ao Galo se o Fred não for contratado. Tem mercado, bastidores, finanças, Fred, Fenerbahçe, Atlético e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A saideira do giro de notícias, o Fenerbahçe empatou em instantes com o Gornik na Polônia, resultado de 1-1 que garantiu a classificação do Fenerbahçe para o próximo mata-mata da pré-Champions. Por que eu estou citando esse jogo? Porque Fred, que é titular absoluto no Fenerbahçe, pode ter feito sua despedida. Estou aguardando a entrevista coletiva durante o programa do Nicola. Na noite dessa quarta-feira, a gente traz mais detalhes. Vamos entrar no ar por volta de 6, 6h15, no máximo 6h30, beleza? E Quinteiro vai ou não virar reforço do Clube Atlético Mineiro? O que eu posso contar para vocês é que o meio atacante colombiano quer muito jogar no Atlético, seu empresário faz enorme força, o empresário do Quinteiro é o mesmo do técnico Eduardo Barba Domingues, mas o Atlético entende que o Quinteiro é plano B em relação ao Fred, jogador de 32 anos de idade, que pertence ao Fenerbahçe e que disputa às 4 da tarde dessa quarta-feira, jogo da pré-Champions. O Fenerbahçe visita o Gornik na Polônia, no jogo de ida, a vitória do Fenerbahçe por 1-0. Depois dessa partida, a gente deve ter um desfecho sobre a chance de o Fred rescindir de forma amigável seu contrato com o Fenerbahçe. Se o Fred deixar o clube turco, ele será reforço do Atlético e o Galo desiste de contratar o Quinteiro. A avaliação é de que o Fred pode atuar mais avançado como um meio atacante, como ele tem jogado lá no Fenerbahçe, e diante desse cenário não haveria necessidade da contratação do Quinteiro. Se não houver avanços na tratativa com o Fred, aí sim o Quinteiro passa a ser uma opção real. Jogador que disputou a última Copa do Mundo pela seleção colombiana, ele era reserva do James Rodrigues e que teve nos últimos dias seu contrato rescindido no River Plate, poderia chegar sem custos ao Atlético Mineiro. E o Fenerbahçe vai ou não liberar Fred para o Galo? Nessa quarta-feira, o Fenerbahçe passou pelo Gornik da Polônia, indo para o último mata-mata dos playoffs antes da fase de grupos da Liga dos Campeões. O Fred foi titular nas 2 partidas contra os poloneses. Embora não tenha marcado gol, deixou excelente impressão. E a notícia é de que não temos uma definição sobre o futuro do atleta. Queria trazer alguns bastidores importantes. O Fenerbahçe segue em busca de reforços que podem facilitar a saída do Fred. Entre os alvos, Rafael Leão, centroavante e atacante português, que pertence ao Milan e não deve permanecer na Itália. Mas, em paralelo à busca por reforços, o Fenerbahçe tem batido na tecla de que quer uma compensação financeira do Atlético para liberar o Fred, e o Galo insiste em afirmar que não pretende fazer investimento com compra de direitos de atletas para essa janela. Ou chegam jogadores de graça, ou não vai haver negociação. Uma alternativa seria a do Fred abrir mão de dinheiro que tem a receber, que já venceu lá no Fenerbahçe, e o Atlético assumir esse compromisso. Mas essa conta ficaria ainda mais cara do que a atual. O Fred e o Atlético se acertaram num contrato de 3 temporadas, com vencimentos para o volante de R$2.300.000 mensais, salário parecido ao que o Hulk tinha nos tempos de Galo. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho, e qualquer novidade eu volto para contar para vocês. Beleza? O Hulk tá parecendo um fogão. É. Fogão de 6 bocas. Não, é do... Mas não, sobre o esse... HG mandou ontem cedo. Cara, sobre esse vídeo, eu acho que nem essa questão, ele HG. ele tá gigantesco. Eu não tô falando que ele está gordo. Não, eu não acho. Parece que o Hulk, cara, é mais massa, ele não tá conseguindo correr, cara. Ele não tá conseguindo levar o peso dele. A força dele, mas não é gordura, músculo pesa. Dizem até que os especialistas pesam mais do que... mobilidade, eu acho que eu acho que ele tá num momento muito mal tecnicamente. Ele não tá conseguindo se achar, porque o Fluminense confiança joga... baixa. O Fluminense, hoje, o André, uma das poucas coisas que eu e André concordamos na vida, talvez seja entre as 3, das mais de 3 milhões que a gente discorde, um abraço André Salles, um sistema que joga, e aí eu não tô pondo a culpa no sistema, tá? Pra nenhum torcedor atleticano falar, aqui eram os companheiros, lá no Fluminense é o sistema. Não, mas eu entendo que a forma que seria melhor pro Hulk estar em campo hoje seria um time que joga com 2 atacantes, para ele não precisar de ser o atacante mais pisando dentro da área, ele poder revezar esse tipo de situação e ficar mais livre. Da forma que o Fluminense joga, com Soteldo de um lado, com Canóbio do outro, e ele precisando de ser, é muito ruim para ele, especialmente hoje,
Por que hoje? Porque há 4 anos atrás, o Hulk, mesmo sem ser um grande cabeceador, ele tinha muita velocidade para entrar e sair da área, o Kanobi entrou na área, ele vinha fazer a do Kanobi, passava atropelando pela direita, ele passava atropelando por qualquer lugar, mas ele está, assim, evidente, ele envelheceu, ele fez 40 anos, essa semana, né, ou a semana passada, foi aniversário do Hulk. Foi dia 25. 25 que o Fluminense fez uma postagem, e é normal para todos os jogadores, gente, o maior jogador da história que eu vi fisicamente, atleta, Cristiano Ronaldo. A gente viu... Alguém vai falar que o Cristiano Ronaldo não se cuida? O Hulk, todas as pré-temporadas que fez aqui no Atlético, a gente via a pré-temporada dele. Só que não tem jeito, assim, é a mesma coisa tentar lutar contra a gravidade, cara. Não tem jeito. Tem o lance que ele derruba o Klaus. Sim. Que, cara, pra mim, mostra o que você tava falando sobre questão de mobilidade, que ele tem ainda. Tem ainda. Tem algumas bolas de atacando esse... A cabeça, o corpo dele não tá conseguindo acompanhar a cabeça. Eu concordo com você. Eu concordo 100% contigo, HG. Tem uma bola que ele corre. Ele corre na direita. O Kanobi enxerga certinho. Do nada, ele muda a direção e vem pra dentro. Aí o Kanobi dá na direita. Aí ele reclama do Kanobi, mas é ele que fez o gesto errado. Exato. E sabe o que vai acontecer nos próximos capítulos? Ele vai pro banco de reservas em revezamento. Faz um jogo na reserva, o outro jogo ele é titular. O que aconteceu aqui no Atlético e ele vinha sendo criticado. Dantas Galo. Dantas Galo. É uma sátira. Dantas Galo. Tá, é uma sátira que ele fez, mas cabe muito bem, porque toda entrevista que o Hulk ia falar, o Hulk em algum momento puxava o tema Atlético. Então, eu acho que cabe muito bem a ironia aí, a brincadeira, e foi muito bem empregada, porque realmente era isso que parecia. Fica parecendo, sabe quando a pessoa sai de um relacionamento, mas ainda apaixonada por aquela pessoa, e o tempo todo pega e puxa o assunto para pegar e lembrar da ex, falar da ex. Nós fizemos isso aqui com um ex-funcionário da Globo. Trabalhou com a gente aqui há alguns anos. Tô brincando. Não, eu tinha tá com a gente. Eu cheguei aqui casado. Aliás, se tem uma coisa que você não faz, é ficar... lá na Globo era diferente. Você não faz isso, não. Não faz, não. Eu não me lembro de você ter feito isso nenhuma vez aqui. Nenhuma. Nem vou fazer. Teve uma figura que trabalhou aqui... Apesar de quando eu dou alguma sugestão, pega e fala que aqui não é lá, mas eu nunca fiz nenhum tipo de comparação. Cabe de outras pessoas. Cabe de outras pessoas. Mas teve uma pessoa que trabalhou aqui que... Tipo, o microfone tá com... De repente um fiozinho solto, aí falava, na Globo não tinha isso não. Aí daqui a pouco, não sei o quê, porque a escala mudou. Na Globo não era assim, não. Cara, tudo é isso. Aí foi enchendo o saco, até que então vai pra lá, tchau. Mas não voltou também, não. Vai lá bater na porta lá. Vai pra lá. Vamos falar sobre o Atlético, porque tá de olho nessa rodada. Por enquanto, o assunto do Galo é só Copa do Brasil. Cláudio, boa noite, um abraço. Um abraço a você também, boa noite a todos. Neste apito final da Itatiaia de quarta-feira, o Galo só observando a rodada do Campeonato Brasileiro, porque o jogo adiado contra o Bragantino, que está envolvido aí em Copa Sul-Americana, só mesmo no sábado agora, o Atlético em ação na sua casa, na Arena MRV, contra o Juventude. Duelo da Copa do Brasil, valendo vaga para as quartas de final do torneio. A decisão de vaga vai ser na terça-feira da próxima semana, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A importância do Galo fazer valer nesse primeiro jogo o fator casa, o apoio da torcida atleticana, que promete aí mais de 30 mil para esse jogo na Arena MRV. E boas notícias desta quarta-feira para o técnico Barba Domingues escalar o Galo, pensando no duelo contra a equipe gaúcha. O atacante Coelho, ele já está no processo de transição, fez uma parte do treinamento desta quarta, juntamente com os demais colegas, já é um indício de que ele poderá ser relacionado e até ser utilizado aí como titular, como ele vem sendo no jogo contra o Juventude. Boa notícia com relação ao Coelho. O Alan Franco também já vem treinando normalmente, era um titular até a Copa do Mundo, foi jogar pelo Equador, foi o último a se apresentar após um período de férias e está fazendo um recondicionamento físico, dependendo da evolução também. O jogador que está fora é o Cissé. Cissé suspenso
porque foi expulso na última partida de Copa do Brasil. E uma outra boa notícia de hoje, em relação ao Patrick, o volante atleticano, iniciou o processo de transição também, ele que não joga há mais de um ano. Obrigado, Cláudio. 11h40, de olho na rodada. O Atlético que venceu bem o Palmeiras agora tá, mais do que nunca pensando na Copa do Brasil. Evidentemente o próximo desafio, a milionária, onde o Atlético tem chance de avançar, de arrecadar e de conquistar título na temporada. E aí, Itatiaia tem essa vinheta maravilhosa para levantar já o ritmo do Atlético na Copa do Brasil. 11h41. O Atlético que entra em campo pela Copa do Brasil. A Copa do Brasil na Itatiaia. Itatiaia Futebol, Copa do Brasil. Agora é Copa do Brasil. Queria deixar de lado mesmo o Campeonato Brasileiro? Deixar de lado em relação a foco nesse momento, né? Porque o Atlético agora dá uma descansada em Campeonato Brasileiro, nessa rodada não joga por conta do compromisso do Bragantino na Sul-Americana e o Atlético tá vivo nas Copas, né? Essa vinhetinha aí, essa musiquinha é das antigas. Agora sim. E ela das boas memórias, agora, né, Rubinho? Vamos pra matar aqui. Pra matar a saudade. Vamos lá, levanta aí. Aí, ó, joga pra cima. Essa é boa. E para os clubes melhor ainda, né? A Copa do Brasil na Itatiaia, que é a milionária Copa do Brasil. É a hora de arrecadar, é a hora de avançar e um título importante também. O Atlético que entra em campo no final de semana, ainda tendo, né, meu caro Vini e amigos da Itatiaia, uma esperança em que o espírito de mata-mata possa aparecer contra o Juventude, né, Vini? Jogo em casa já no final de semana, sabadão, 19h30. A gente te espera na Copa do Brasil, Vini. Na fase anterior o Atlético pegou o Ceará e passou um aperto danado, né, pra se classificar. E olha que o Ceará tá mal na Série B, tá lutando contra o rebaixamento. Vai pegar agora novamente um time de Série B, mas um time que tá brigando pelo acesso. Juventude é vice-líder. Então não espere jogo fácil, tá, Rubinho? Principalmente o jogo da volta. Então o Atlético tem essa missão de, no primeiro jogo, em casa, com o apoio da sua torcida, tentar construir uma boa vantagem para não chegar tão pressionado no jogo da volta. Alfredo Jaconi é sempre complicado. E para isso o técnico Barba tendo, né, um tempo para o trabalho, para ajustar a decisão. A gente sabe que não pode dormir no ponto. E o Atlético tá com um bom retrospecto recente. Você traz números, Cláudio? Esse calendário do Atlético com viagens em sequência, mas agora com essa semana livre. Período também para o Barba Domingues continuar trabalhando suas ideias de jogo. Já há uma evolução clara nas últimas partidas do Atlético. A gente trouxe na Itatiaia, nos últimos 10 jogos, são 5 vitórias e apenas 2 derrotas nesse time do Barba Domingues, que conseguiu pontuar fora de casa. É o time que desbancou o Palmeiras, o único até aqui que tirou a invencibilidade da equipe que é líder da competição do Brasileiro fora de casa. E aí o detalhe, o Galo vai ter 3 duelos seguintes, né, fora de seus domínios. Tem esse agora com o Juventude sábado na sua arena, na Casa do Galo. Depois, na terça-feira da semana que vem, Caxias do Sul, Serra Gaúcha. E depois da Serra Gaúcha vai cruzar o país para jogar no sábado seguinte contra o Remo, em Belém do Pará. É uma distância considerável que o Galo vai percorrer na semana que vem. Depois tem Copa Sul-Americana, o Galo joga fora de casa também. E na sequência, o Grêmio, aí sim que o Galo vai voltar para casa, vai voltar para a Arena MRV. Então, o início do mês de agosto, com decisões importantes, mata-mata de Copa do Brasil e Sul-Americana e viagens longas para o time do Barba Domingues. Obrigado, Cláudio, que traz mais detalhes agora sobre o Fred. Você sabia, meu caro Vini e amigos da Itatiaia, temos mais um capítulo da história Fred, vem ou não vem para o Atlético. Você sabia disso, meu caro Vini? Poxa, o Fred virou uma minissérie nessa. Uma minissérie boa, eu tô achando que pode dar, hein? Se o final for feliz pro atleticano, tá tudo certo, né, Rubinho? E o Fenerbahçe entrou em campo hoje com o Fred, né? E você traz mais detalhes, tem sinal positivo, tem alguma pista? O meia que, para mim, se chegar
joga já de cara e pode arrumar o meio campo do Atlético? O que você traz de detalhes em mais um capítulo em Cláudio Rezende? O Fred, o jogador, tem o interesse de retornar ao futebol brasileiro para jogar no Galo. Família toda de Belo Horizonte, já está há muito tempo jogando fora do país. E o contrato dele é até o meio do ano que vem, com o Fenerbahçe. Fenerbahçe que hoje, com o Fred em campo, titularíssimo por lá, avançou na Copa da Liga dos Campeões da Europa, jogando na Polônia. O clube dele, o Fenerbahçe, empatou 1-1 contra o Gornik e tinha vencido o jogo de ida na Turquia. Está classificado o Fenerbahçe. Muitos colegas dizendo que seria o último jogo do Fred, que está de despedida por lá. O Atlético nessa expectativa, nessa espera, porque é a prioridade máxima do clube nessa janela de transferências. Mas depende de uma liberação do Fenerbahçe para que o Fred possa ser reforço do Galo. A camisa 7, que era do Hulk, está esperando o Fred. Se chegar pra você, Vini, joga de cara e arruma o meio campo, como eu disse, ou o Fred até não é um cara que tá velho, né? A gente fala sobre o Fred que dá essa dinâmica ao meio campo, principalmente, atleta aí, hoje está com 33 anos, natural de BH, né, teve aí a sua categoria de base no Atlético, depois acabou indo pro Internacional, o Shakhtar Donetsk ficou lá por muito tempo, foi destaque, depois pro Manchester, hoje está no Fenerbahçe, e o Atlético aguarda pelo menos o sinal verde do clube, porque pelo que deu para sentir a lomassa do Galo entre o Fred e o clube e o seu querer, o desejar voltar para o mais Belo Horizonte do Brasil, falta o clube turco, meu caro Vini. Se chegar, Rubinho, pra mim chega e farda, né? Como o pessoal gosta de dizer, é titular, conserta o meio de campo, qualifica demais o elenco do Galo, porque é um jogador que, pro nível do futebol brasileiro, eu acho acima da média. O Fred não teve uma história no Galo, né? Porque ele, na base mesmo, se transferiu pro Internacional e tem esse desejo, e é um cara que tem 33 anos, mas tá muito bem fisicamente. No Fenerbahçe joga, o técnico gosta pra caramba dele. Só como comparação, né? Muito tem se falado do Quinteiro também, que tem a mesma idade. E são até características bem diferentes, mas na comparação física, o Fred é muito acima, muito acima. O Quinteiro sempre sofreu com essa questão de perda de peso, é um jogador que sempre sofreu com muitas lesões. Comparação, né? Não tem. Eu acho que assim, inclusive tá bem claro pelo que vem sendo apurado e a informação aqui na Itatiaia que o Atlético tem o Fred como prioridade, caso mele a negociação, aí parte pro plano B, e o plano B poderia ter o Quinteiro no meio. Acho que cabe os dois no mesmo time, né, em relação a características, eles não brigariam pela mesma posição, mas o plano A, de fato, tem que ser o Fred, né? O Fred acho que agrega muito mais um jogador que, se chegar, ninguém chega com garantia de sucesso, né, Rubinho? O futebol é assim, mas por tudo que a gente já conhece do Fred, chega para ser titular e para elevar o nível do Galo.